Olá, tudo bem? Eu sou o Frank, professor da Escola Bíblica para Adolescentes na 5ª Igreja Presbiteriana em Montes Claros. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Bom, você lembra sobre a nossa última aula? Na aula passada, estudamos sobre os mandamentos, que são expressões do caráter santo de Deus e a forma que Ele deseja que vivamos. Nós também vimos que os mandamentos trazem luz sobre o nosso coração corrompido e sobre a nossa condição de pecadores. Devido à natureza pecaminosa, somos incapazes de obedecer por completo à vontade de Deus. Foi isso que nós vimos na aula passada. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a construção do tabernáculo. Você sabe por que Deus pediu para que o tabernáculo fosse construído? Um dos atributos ou características do ser de Deus é a sua onipresença, ou seja, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Sua presença preenche todos os espaços físicos, materiais ou imateriais. Por que então Deus pediu para que fosse construído um lugar para Ele, se Ele é onipresente? Se você deseja saber as respostas, pegue a sua Bíblia agora e abra em Êxodo capítulo 24 e assista esta aula até o final. Vamos lá? Após uma série de leis entregues ao povo e relatadas nos capítulos de 20 até o 23, Deus agora pede no final do capítulo 24 que Moisés suba novamente ao monte. Lá, Moisés recebeu as tábuas das leis escritas por Deus que deveriam ser usadas para ensinar o povo sobre como prestar cultos ao Senhor e também como deveriam viver em comunidade. Pois assim como os 10 mandamentos, as leis possuem aspectos sociais e relacionais. Mas no capítulo 25 de Êxodo, Deus então começa a revelar a Moisés como seria a construção do tabernáculo. A palavra tabernáculo significa habitação. E aqui nós percebemos mais um aspecto importante sobre o ser de Deus. O nosso Deus é um Deus relacional. Isso mesmo, Ele deseja habitar e se relacionar com o seu povo. Os outros deuses, segundo as crenças dos seus seguidores, são indiferentes, distantes, inacessíveis. Mas o nosso Deus deseja estar próximo do seu povo e Ele deseja se relacionar com cada um de nós. Podemos aqui então já identificar uma das finalidades para a construção do tabernáculo. O tabernáculo serviria para ensinar o povo como se aproximar de Deus. Isso mesmo, cada um dos detalhes, desde os utensílios até as ofertas e sacrifícios, eles tinham a finalidade de nos ensinar como nos aproximar de um Deus sendo santo e nós pecadores. A construção do tabernáculo deveria acontecer exatamente como Deus havia dito a Moisés. Leia os capítulos 25, 26, 27 e 28 e perceba que haviam riquezas de detalhes. Os cômodos, ou seja, as partes que compunham o tabernáculo, a decoração, os utensílios, as vestes do sumo sacerdote, o acesso ao lugar santo e ao lugar santíssimo. Tudo isso serviu para ensinar que só podemos nos aproximar de Deus
como Ele nos ensina e nos pede. Hoje, nós não temos mais o tabernáculo, não é mesmo? Então, se não temos, como nós podemos nos aproximar de Deus? Essa é uma boa pergunta, não é mesmo? Como então podemos hoje nos aproximar de Deus? A resposta é por meio unicamente de Cristo Jesus. Cada detalhe do tabernáculo e das ofertas de sacrifício para o perdão dos pecados, eles apontavam para a pessoa e obra de Cristo. Eles eram uma representação do sacrifício perfeito de Cristo Jesus na cruz. Portanto, mesmo sendo pecadores, hoje, não somente o sumo sacerdote pode ter acesso a Deus. Nós, por meio de Cristo, temos acesso livre ao Santo dos Santos. O autor da carta aos Hebreus faz uma série de comparações entre o tabernáculo e Cristo. Vamos comparar então? Pega a sua Bíblia. Abra em Hebreus 4, 15 e 16 que diz: Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Também Hebreus 9, 11 e 12 diz: Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação, não por meio de sangue de bodes ou novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Também Hebreus 10, do 10 ao 12 diz: Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Cristo Jesus, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exercia os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Que maravilha, não é mesmo? Nós temos hoje livre acesso ao Deus Todo-Poderoso e Soberano e Santo por causa de Cristo. E você? Você tem desfrutado desse acesso a Deus por meio de Cristo? Não importa o lugar ou como você está, você pode e deve buscar ao Senhor através de Jesus. E eu quero aqui encorajar você a buscar mais a presença de Deus, a orar mais, a ouvir a voz do Senhor através da leitura bíblica diária, a cantar louvores ao nosso Deus durante o seu dia, fazendo suas atividades diárias, mas está sempre desfrutando dessa comunhão com Deus que preenche todo o nosso ser. Vamos fazer isso? Eu quero encorajar você a fazer isso cada vez mais. E encerrando a nossa aula, eu gostaria de convidar você que faz parte da nossa comunidade de fé, você que é aqui de Montes Claros e congrega junto conosco na Quinta Igreja Presbiteriana, a se fazer presente presencialmente nas nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, que agora já voltaram presencialmente. Então, fica aqui o meu encorajamento. Você pode vir, tirar as suas dúvidas e ter a comunhão com os demais irmãos da nossa amada igreja. Então não deixe de vir todo domingo às 9 horas da manhã.
E se você não puder vir, você sabe, aqui você tem a sua aula virtual, ok? Deixo aqui meu encorajamento para você aprender cada vez mais da palavra de Deus, que revela quem é o Deus a qual servimos e adoramos. Que Deus te abençoe, renove e fortaleça a sua fé. Nos vemos na nossa próxima aula, combinado? Tchau, tchau!